Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudo, desculpe, mais uma quinta-feira, né, de estudo dessa obra maravilhosa, o livro No Mundo Maior, que é a quinta obra dessa coleção do nosso irmão André Luiz, né, sobre a pena do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que traz tantas informações para a gente, e nós estamos recebendo a nossa irmã, né, nossa querida Carmen Silveira, que vai nos agraciar com o capítulo de hoje, intitulado Estranha Enfermidade. Hoje teremos na harmonização a nossa Isa, né, querida Isa, na prece inicial, Ana Maria Gomes, e na prece final, Yara Bastos. Então, que nós possamos ter, meus irmãos, as nossas mentes, os nossos corações abertos para absorver tudo aquilo que nossa irmã trouxe para dividir conosco. Isa, com você, minha irmã. Boa noite a todos que acabaram de chegar. É do livro Amai-vos uns aos outros, Carla Bacelli e irmão José. A mensagem: esperança sempre. Haja o que houver, jamais percas a esperança em relação ao futuro melhor, que, talvez, não se mostre tão distante assim. Todo triunfo do mal não passa de aparente vitória das forças que, de maneira inútil, teimam em conspirar contra a fatalidade do bem. Embora de maneira que distante tudo emerge da sombra para a luz e, sobrepondo-se aos maiores obstáculos, tudo se engrandece dentro da própria luta. Fracasso transitório é a experiência que se acumula para o êxito definitivo. E a menor queda não passa de indispensável exercício à conquista de maior equilíbrio. Não albergues o pessimismo em teu espírito e nem escolhas estacionar à margem do caminho, desistindo da jornada que, cedo ou tarde, por impositivo das leis da evolução, deverás retornar a concluir. Muita paz para todos. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, agradecemos imensamente por mais essa oportunidade, pelo banquete espiritual que nesse momento nos é oferecido, rogando a todos os nossos amigos, trabalhadores do plano espiritual, que neste momento, para que nós possamos estar conosco, envolvendo a cada um que aqui se encontra, para que nós recebamos o auxílio daquilo que nós necessitamos e o seu amparo e o esclarecimento para as nossas dúvidas. Acima de tudo, Senhor, o consolo que nos é necessário. Rogamos também ao guia espiritual da nossa irmã Carmen, para que ela possa, nessa noite, nos apresentar e expor todo o seu estudo, e que possamos, Senhor, aprender com as suas palavras os ensinamentos deste livro tão importante. Muito obrigada por mais essa oportunidade e pedimos, Senhor, permissão para que possamos dar início a mais esta reunião de almas unidas pelo amor e pela fé. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Ana. Obrigado, Isa. Mais uma vez, boa noite, Carmen. Carmen, que é do Centro Espírita Amor e Caridade, lá em Cabo Frio, né? Essa terra
maravilhosa, onde o sol nunca desaparece. Tá? Aqui o sol tira férias. Boa noite, minha irmã. A palavra é sua. Então, meus amigos, eu quero agradecer essa bela oportunidade de podermos estar aqui juntos, participando dessa beleza de que é estudar a vida do mundo espiritual, já que nós somos espíritos. Como todos já falaram antes de mim, não é? Esse livro é um dos livros mais importantes da série André Luiz, no tratamento da casa mental, onde o nosso Calderaro é justamente aquele espírito responsável por falar e introduzir André Luiz na prática do mundo maior, do requisito das necessidades da parte cerebral, da psique, quando ela é afetada pelos distúrbios do perispírito, da casa mental perispiritual ligada ao espírito. Então, nós vamos encontrar nesse tema, capítulo 12 da obra Estranha Enfermidade, Calderaro levando André Luiz para visitar um enfermo. Esse enfermo, ele é casado, tem 3 filhos, mas está com uma certa perturbação cerebral, que o benfeitor diz que são anomalias estranhas, face a que, quando Calderaro pede para André Luiz auscultar o íntimo, a mente do doente, ele vai encontrar na base do cérebro algumas manchas, algumas perturbações, e que o benfeitor Calderaro nos diz que ele está num processo, o doente está num processo esquizofrênico. Até hoje se usa essa terminologia, porque a esquizofrenia é trabalhada no sentido de perturbações do organismo para nós perispirítico, e que, no caso em questão, Calderaro vai dizer que é uma doença de Krischeder, ou seja, o doente estar perturbado no momento do encontro com Calderaro e André Luiz, ele está fora de si, ele não entende o mundo em torno, ele está vibrando dentro de si por perturbações do passado recente. Nós vamos encontrar que, entre todas as anomalias, né, dor, fastio, nós vamos encontrar uma parte que mostra que existe um momento em que a sensibilidade é muito grande, fazendo com que o doente fique super excitado e a sua pele é como se ela desse alguns choques, em especial nas mãos, nos pés. Então, é um processo em que o acamado ele não tem paz. O mundo interior dele está no máximo de excitação, fazendo com que ele não saia daquela ideia, como se ele estivesse numa monoideia, como nos diz a Joana de Ângeles. Nós vamos encontrar que Calderaro ele vai dizer que ele ainda está vivo com uma certa paz devido a um ser desencarnado, uma senhora, que é, aspas, como se fosse a protetora dele.
é um parentesco dessa senhora desencarnada. Se nós pudéssemos parar ali e olhar para nós, para os nossos doentes, para as nossas famílias, para a casa espírita, onde nós fazemos o atendimento fraterno, o atendimento espiritual, como alguns gostam de chamar, nós vamos encontrar pessoas chegando à casa espírita nesse estado de demência, nesse estado de aturdição. E muitas vezes os parentes não se dão conta que, na realidade, porque não conhecem o mundo espiritual, que, na realidade, essa pessoa ela está em conflito, mas o conflito não é daquele momento, não é uma doença que aconteceu ao acaso, tem uma causa que, com certeza, não é desse momento, é também desta vida, não é de uma vida pregressa. Porque muitos de nós achamos que nós sofremos pela vida passada. E o nosso codificador, Allan Kardec, nos diz que não é assim. O nosso sofrimento, ele vem ou de uma vida passada ou de uma vida presente. No caso de Fabrício, que é esse senhor doente, é da vida presente, ou seja, um tempo atrás, ele ainda jovem, foi levado junto de seu pai, que estava moribundo, e seu pai pediu a ele que ele pudesse tomar conta dos 3 irmãos mais moços do que ele. E ele deixaria os seus bens materiais para que o Fabrício pudesse tomar conta. O pai morreu, o Fabrício, o nosso doente, de posse dos seus bens materiais, não tomou conta dos seus irmãos. Nós vamos encontrar descrito pelo benfeitor André Luiz que 2 deles morreram num sanatório com problemas de enfermidade pulmonar e o outro com desnutrição extrema, porque todos 3 trabalhavam à noite para se sustentar. Eram aqueles que trabalhavam para ajudar o irmão. E o irmão, de posse de tudo, não deu nenhuma condição para que os seus irmãos pudessem ter uma vida digna. Como que nós podemos pensar na justiça dos homens perante esse caso? Será que a justiça dos homens se fez presente nessa dificuldade familiar? Não. Mas se nós pudéssemos perguntar, e a justiça divina? Ou seja, a justiça de Deus, ela é cega ou ela, na hora correta, na hora certa, ela vai envolver a todos nós que, de alguma maneira, não conseguimos permear a lei de Deus com dignidade? Então, nós vamos dizer que, perante a lei de Deus, ele estava justamente naquele momento, Fabrício, perante a sua consciência, onde está a lei de Deus, ele estava altamente perturbado. Por quê? Como a gente costuma dizer hoje na gíria, a ficha caiu, não é? Porque ele estava se lembrando, naquela hora, que vinha na sua memória seu pai moribundo, entregando a ele as coisas, e ele se comprometendo em fazer o pedido do seu pai. Mas, de repente, ele vê que os irmãos e o pai estão discutindo. Mentalmente com ele. Desculpe. Mentalmente com ele. E nesse estado espiritual,
ele tem uma compreensão do seu erro, mas ele sabe que ele não pode voltar para trás. Ele está numa necessidade suprema. E André Luiz, vendo aquele desespero cognitivo do Fabrício, ele pergunta: há esperanças de que esse desequilíbrio passe breve? Porque ele via as dificuldades mentais do doente. E o Caderaro, o instrutor, diz não, porque o espírito que delinque pode receber vários níveis de colaboração, mas ele, eu gostei muito dessa frase, ele é impiedosamente o médico de si mesmo. Ou seja, ele se vê doente e sabe o motivo da sua doença. Então, há um despertamento do seu erro, mas que ele está enjaulado, enclausurado, e não pode se desfazer imediatamente daquele conflito. E aí nós temos a justiça divina exerce invariável ação, não para o Fabrício, mas para todos nós. Todos nós estamos sob a lei de Deus, porque somos filhos dele, criados simples e ignorantes, evoluindo na medida em que o tempo reencarnatório e na erraticidade nos são doados para que possamos, no mundo espiritual, de dimensões diferentes da terceira, enquanto na carne, usarmos o nosso arbítrio livre para que as nossas ações sejam empregadas de acordo com o nosso querer, ou melhor, com a nossa vivência espiritual. Então, ele vai dizer que os criminosos ficam impunes durante um certo tempo. Entretanto, vai chegar uma hora em que, mais cedo ou mais tarde, eles vaguearão perante os irmãos encarnados com a sua mente em chamas, com as suas recordações, muitas vezes punitivas. É a autopunição que a pessoa não tinha nenhuma ideia que podia se fazer presente e ela se faz. Eu trouxe aqui uma pergunta para a gente poder pensar. Como é que a família e os amigos do Fabrício olhavam para ele? O que achavam dele? Eles achavam que ele era só um doente. Coitado do doente, era um esquizofrênico. E como o mundo espiritual superior vê o Fabrício? Do modo diferente. É um companheiro acidentado pelo egoísmo atroz que teve quando se apossou dos bens materiais doados pelo seu pai, com uma promessa de ajudar a sua família, ou seja, os seus irmãos menores. Egoisticamente, ele usurpou dos bens materiais de outrem. E o André Luiz continua a questionar um pouco o Calderaro, e ele diz assim: se esse doente não oferece nenhuma condição dele ficar bom, por que então que ele está sendo tratado? E aí eu entendo como se ele quisesse perguntar assim: vocês estão frente a uma causa espiritual de cura impossível? E como é que vocês estão ainda
conversando com ele. O que é que vocês querem com isto? Eu acho essa pergunta maravilhosa, porque o mundo espiritual, ele sempre seguindo o coordenador do nosso planeta, Jesus de Nazaré, que é o Cristo de Deus, aquele espírito crístico que recebeu da divindade diretamente dele, o que fazer para não só construir, mexendo no fluido universal, no fluido cósmico universal, construir o planeta Terra, mas tomar conta dele, dando direcionamento físico e espiritual. Todos nós estamos presentes ao amor de Jesus, crístico, e o amor do Jesus de Nazaré, homem, que chegou à Terra para poder nos mostrar que podemos viver futuramente, quando formos crísticos também, de uma maneira absolutamente perfeita. E, enquanto isso, vamos ficando uma vez melhor, outra vez pior, mas sob a lei divina da consciência maior do universo. Ligados a essa consciência, recebemos em germe todos os atributos da divindade. Pouco a pouco, através da reencarnação progressiva e sucessiva, vamos nós fazendo o nosso contorno espiritual, como nós estamos vendo no Fabrício, esse senhor em questão que nós estamos conversando. E aí, o Calderaro responde para ele assim, com muita calma, com muito carinho: estamos aqui a fim de proporcionarmos a esse irmão uma morte digna. Eu sou da área da saúde, meus amigos. Eu trabalhei muito em hospitais. Também na minha família, através da minha mãe, vários doentes da terceira e quarta idade passaram pela minha casa. Então, desde novinha, eu convivia com os doentes que minha mãe acolhia, dos parentes, tanto do lado materno quanto do lado paterno, e ela cuidava dos doentes. E eu não entendia muito, quando muito jovem, o carinho que a minha mãe tinha pelos doentes. E o amor que os doentes retribuíam à minha mãe por aqueles momentos de cuidado, de calma, de zelo que minha mãe tinha. Quando eu me tornei espírita, eu entendi que a parte mais difícil não é você ser letrada, você ter uma voz bonita para falar, você saber todas as questões do Livro dos Espíritos. A coisa mais importante que cada ser, cada espírito, cada ser inteligente do universo deve cultivar é esse amor pelo próximo, mas um amor incondicional, sendo parente, sendo bonzinho ou não bonzinho. Porque eu vi desses, talvez 6 ou 7 doentes que passaram pela minha casa, alguns reclamando muito da minha mãe, alguns não querendo aceitar o remédio, nem o tratamento. E o meu pai teve Alzheimer, eu convivi com o Alzheimer do meu pai. E sei das dificuldades que a minha mãe teve para cuidar do meu pai. Então, esse caso me é interessante. Eu vejo a harmonia do mundo espiritual de atender a todos nós. Deus gosta dos seus filhos
da mesma maneira. Essa energia nos atua da mesma maneira. E Jesus, sendo aquele que governa, aquele que ampara, aquele que toma conta das ovelhinhas, nós do planeta, ele cuida de nós da mesma maneira. Ele nos dá oportunidades valorosas, como o nosso irmão Fabrício, que, casado, estava sendo atendido pela sua esposa e era pai de 3 filhos, talvez os 3 irmãozinhos dele, que o livro não diz, né? Então, a esposa dedicada estava cuidando dele. E aí, determinada hora, ele se lembra do pai, se lembra daquilo tudo, fica em conflito, mas ele lembra do seu netinho e diz para sua esposa: Inês, por favor, eu posso ver o Fabrício? Traga o Fabrício. Desculpe, traga o Fabricinho. É até um sinônimo, um diminutivo. Traga o Fabricinho aqui para eu ver. E o Calderaro olha e vê que aquele Fabricinho é o ex-pai, é o pai que ele não valorizou desencarnado, mas que a lei de Deus, através da reencarnação, coloca aquela criança amada ao extremo. Amada ao extremo para que os erros do passado pudessem ser, de alguma maneira, diminuídos através do amor. Porque, nesse ponto, nós vamos ver que, daqueles filhos mais velhos, 2... E aí é muito interessante que o Calderaro diz: nesse momento, na atualidade para o livro, é 1947, ou seja, há 77 anos atrás, aqueles 2 filhos tinham sido professores e um deles, o terceiro, tinha sido médico. Ou seja, a esposa e os filhos foram muito bem cuidados pelo nosso doente. E nesse ponto, é um ponto que eu acho assim, talvez seja o ponto mais importante desse capítulo 12, é que ele teve um mérito. Ele teve a outra parte da moeda. Ele teve um mérito em ser um bom esposo, cuidar da sua esposa, a sua querida Inês, e cuidar desses 3 filhos. Então, estava na hora dele passar pelo decesso do corpo físico, voltar para o mundo espiritual, mas ele tinha um mérito de que ele tinha cuidado da sua família, mesmo que da família do seu pai ele não tenha cuidado. E aí o Calderaro vai dizer: do alto, o socorro vem agora, para que ele tenha uma morte digna, que a sua transferência de residência... Eu gosto muito Fiquei muito feliz, viu, de ser convidado, viu, Francisco? Convidada, porque eles falam numa linguagem que não é a nossa, né? Ele diz: foi ser convidado de transferência de residência, né? Nós não dizemos isso. Nós somos muito grosseiros na nossa fala. Mas a poesia em prosa, né, das obras de André Luiz me fascina, porque nós ficamos imaginando, eu, pelo menos, fico imaginando. Quem sabe que um dia eu falarei dessa maneira.
é uma coisa que me estimula a ser melhor. Quando eu estudo André Luiz, eu digo, meu Deus, como é que um benfeitor sintetiza dessa maneira tão rápida, tão profunda, uma frase. E a gente leva uma pauta para discutir aquilo tudo e não diz tudo. Então, ele vai dizer que é o mérito da família, porque também essa família ora por ele. Olha, ora por ele. Não só a esposa, como seus filhos, que são pessoas do bem. Então, nós estamos vendo como eu acho que todos os livros, os 13 livros da série do Mundo Espiritual de André Luiz, falam de nós. Somos nós que estamos ali representados. Somos nós que estamos estudando alguma coisa, não para falar para os outros, mas, primeiramente, para falar para nós. Quando nós estudamos a série André Luiz, nós estamos estudando as nossas qualidades e os nossos defeitos. Então, ele diz assim, e agora? Como é que esse processo todo vai acontecer? Ele já chamou o Fabricinho, né? E o Calderaro aponta e diz, essa criança é o seu pai, como eu já disse, porque a lei de Deus não dorme. A reencarnação, eu estou dizendo, é uma bênção divina. Então, nós ficamos imaginando, através desse, vamos dizer assim, desse capítulo, que eu sintetizei bastante, que eu quis trazer o que eu achei que foi o mote, né, da fala do capítulo 12, que se nós pudéssemos, talvez, ter o conhecimento da nossa família, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, quem são meus irmãos, quem são os meus filhos, nós ficaríamos enlouquecidos. A divindade é maravilhosa, que ela tira de nós esse conhecimento total de quem fomos nós em outras propostas reencarnatórias. Porque quando... E aí nós vamos também usar, né, o André Luiz, quando ele fala da reencarnação do Segismundo, não é? A reencarnação do Segismundo para nós é uma reencarnação padrão. Todas as reencarnações são diferentes, mas esse é mais ou menos um padrão, não é? Um casal que vivia bem, um homem entrou no casal, entrou na afetividade do casal, se separaram, um matou o outro, todos morreram, todos desencarnaram e foram para o mundo espiritual. No mundo espiritual, eles buscaram, através da conscientização das suas dívidas, a reencarnar juntos. E, ao reencarnarem juntos, nós vamos ter o casal refeito, o mesmo casal anterior, e o espírito, que na época era o encarnado, que fez com que aquele lar se desfizesse e que ainda matou o futuro pai, ele não quer reencarnar, porque ele tem medo. Ele tem medo de não ser aceito, ele tem medo de, na realidade, que o pai faça ele sofrer do mesmo jeito que ele fez sofrer aos seus pais. Então, quando nós estudamos a reencarnação, eu vou falar por mim, meus amigos. Durante um certo tempo, eu fico um anjo, porque aquilo está na minha área da memória e eu fico fazendo tudo muito bem, eu fico bonitinha, eu ajudo demais a todo mundo, pensando no meu processo reencarnatório e pensando coisas que a gente não imagina que fizemos, coisas que nós temos dificuldade de entender, mas sabemos que, com certeza, possa acontecer, porque nós não precisamos da nossa bolinha de cristal para saber quem fomos. Muitas vezes nós temos
trazemos evidências no nosso perispírito que, ao formarmos o nosso corpo físico, nós temos evidências físicas e evidências de reconhecimento mental. E também pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de agir, pela profissão que nós temos, como nós somos. Será que hoje eu sou melhor do que ontem? Claro que nós somos melhores do que ontem. Mas será que todos nós gostaríamos de ser muito melhores do que ontem? Gostaríamos também. Mas será que nós estamos fazendo bastante esforço para que isso aconteça? Porque Leon Denis nos disse que a vontade é a melhor fragrância da alma. É através da vontade que nós podemos fazer quase tudo que nós precisamos. Então, eu fico apaixonada quando nós vemos um processo egoístico, que aí também nós vamos nos lembrar do nosso querido espírito Emmanuel, né? Quando ele diz que o egoísmo é uma das chagas da humanidade. E a gente custa entender por que é chaga, né? O orgulho, por que são as duas grandes chagas da humanidade. E aí nós estamos vendo um processo egóico, um processo da preferência para os bens materiais. Se nós formos buscar Jesus, né, nos 4 evangelistas que escreveram sobre o Cristo, nós vamos ver em todos, né, que, na realidade, o reino de Deus tem que estar em nós, porque Jesus trouxe esse reino para nos mostrar as belezas do mundo espiritual quando são vistas as oportunidades e as provas do nosso mérito em podermos usar a porta estreita, mesmo que muitas vezes optemos pela porta larga. Então, nós vamos encontrar nas obras de André Luiz a força do Evangelho do Cristo. Nós vamos encontrar as leis de Deus vigentes. E aí vamos agradecer ao nosso querido codificador, porque nós não temos também dúvida nenhuma que, pelas mãos benditas de Chico Xavier, através do seu benfeitor Emmanuel, todos estudaram bastante a codificação. E quando nós falamos da lei dos homens e da lei de Deus, nós estamos falando para nós. Não estamos falando do Calderaro, esse benfeitor, que é o responsável por este livro, e do André Luiz Espírito, que é, aspas, um afilhadinho do Emmanuel, pela proteção do Dr. Bezerra. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que todos nós passamos pelo crivo da lei divina e que a cada capítulo que se estuda em qualquer dos livros da série do Mundo Espiritual de André Luiz, nós vamos nos encontrar. Nós vamos ver as pequenas querelas, os pequenos insultos, as pequenas falências da nossa alma. Então, eu queria dizer para vocês que a conclusão que eu faço desse capítulo é que há uma narração bonita do nosso querido André Luiz, de um caso de um paciente em estado grave, mas que a lei de Deus não vai permitir que ele sucumba até a última gota do sofrimento. Eles vão tirá-lo da vida um pouco antes, por mérito do passado, por mérito da família. E isso nos dá uma alegria infinita, porque nós
não precisamos sofrer até as últimas angústias se nós temos alguma coisa que fizemos de amor, de bem. Então, nós aprendemos no Evangelho que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Talvez o amor de Fabrício pela esposa, pelos seus filhos, fez com que as suas deficiências com relação ao seu pai e seus irmãos pudessem dar a ele uma oportunidade de cessar o seu sofrimento no mundo físico, não chegar até a loucura, para que no mundo espiritual ele pudesse se reaver com seus amores. Eu fico muito feliz de poder estudar isto, de ter tido essa oportunidade de estudar as obras de André Luiz e dizer que essa angústia das lembranças do passado nós também temos, meus amigos. Hoje, quando nós não fazemos um ato bem feito, a nossa veneranda Joana de Anjos vai nos dizer: aquilo não sai de nós, a gente não consegue dormir, a gente não consegue fazer tudo o que tínhamos de fazer na nossa vida de relação sem voltar a pensar no nosso erro. Isso significa que a nossa evolução já está um pouco adiantada, nós somos ainda egoístas, nós somos pouco fraternos, nós somos teimosos, nós somos reclamões, nós somos exigentes demais com o outro, nós temos vários defeitos, mas nós estamos tendo algumas qualidades bem exercidas na oportunidade de podermos conquistar não só os bens materiais, mas conquistar os bens espirituais. Então, nós estamos vendo aqui o que se faz de bom não se perde. Todo bem que se fizer é revertido em nosso favor. Isso é algo que ficou evidente neste capítulo. Então, que nós possamos, ao estudar a obra de André Luiz, ao estudar essa estranha enfermidade, ao lermos um pouco mais, detalharmos um pouco mais, entender que podemos ser melhores. E cada melhoria vai nos dar a possibilidade de podermos, mesmo nas horas mais difíceis desta encarnação ou de outras subsequentes, nós teremos um amparo do bem, que é o início do amor que Jesus nos concedeu. Então, eu fico muito feliz, agradecida de poder estar aqui com vocês e fico à vontade para que vocês façam alguma pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu respondo também. Muito obrigado, Carmen, pelas suas palavras, por tudo que você trouxe para dividir conosco. A palavra está franqueada, aquele que desejar fazer alguma pergunta, alguma colocação, é só abrir o microfone. É porque Carmen, a gente quando faz um estudo, a gente faz para nós, né? A gente faz o estudo para é nós. verdade. A gente abre a nossa janela, né? Aliás, E- abre essa janela. Então, Carmen, ratificando o que o Fernando falou, gratidão aí pela sua participação. E eu li esse capítulo e achei muito, muito interessante, né? E você estava falando aí, eu estava elucubrando meus pensamentos, e você vê que André Luiz ele não faz uma coisinha fechada, ele não fechou, não deixou amarradinho, Não, ele deixa um leque aberto para a gente, né, elucubrar ali, pensar naquilo ali. Aí você estava falando, eu estava pensando, esses três, pai e os três irmãos dele, com certeza, né? Em vidas passadas, algum gatilho foi acionado para que isso acontecesse. sim. Quem sabe, né? O Fabrício tinha essa reminiscência lá no seu foro íntimo, né? E fez com que ele agisse dessa forma, né? Então, esse é um pensamento. E no caso do Fabrício, Carmen, eu fiquei pensando, não seria uma doença que a gente chama doença fantasma?
né? Porque fisicamente não tinha nada, né? A dor dele maior era uma dor moral, né? Essa dor, né, de ter agido equivocadamente, né? E aquilo ali foi fazendo o quê? Desenvolvendo dentro dele, né, esse estado de espírito. Mas, Eu acho que é pior, eu acho que é pior dor do que uma dor, né, física, né? Porque a dor física, você toma um analgésico, passou. não, mas ele Agora, tinha dor física, né? Ele tinha dor física. Ele tinha. O André Luiz vai dizer para nós que ele tinha várias deficiências físicas de tanta analgésica que ele tomava, que ele tinha muitas dores. Porque isso, na medicina, a gente chama do problema da doença psicossomática. É uma doença que está do desconforto mental e que tem uma somatização no corpo físico. Ele tinha dores, devia ser dores cruciantes, em especial no estômago, porque quando você fica nervoso, estressado, aumenta o ácido clorídrico do estômago, eu imagino a quantidade de remédio que ele tomava. Isso está escrito, não é doença então, fantasma, não. É doença mas, física. mas isso não pode, essa doença física não pode ser causada pela parte psíquica dele? Sim, mas normalmente as nossas doenças são da parte psíquica, não é, meu amigo? O que acontece é que os neurônios, né? Os neurônios, eles, para fazer a sinapse, eles usam neurotransmissores que são colocados no nosso sistema sanguíneo. Então, quando você está preocupado, você vai usar um neurotransmissor. Quando você está feliz, você vai usar serotonina, usar outras coisas boas. Acontece que se você fica repercutindo numa ideia malsã, você vai fazer um circuito que vai atingir vários órgãos que têm uma deficiência energética. Todas as doenças que nós temos, isso eu acredito, começam no nosso pensamento, na nossa casa mental. Com Esse, certeza. esse, esse, esse livro, né, o quinto livro da série, de 13, fala justamente da nossa casa mental. É lá que acontece tudo, através dos nossos pensamentos. Então, o pensamento é vida. Então, ele fabricou a doença. Não é fantasma, é a doença física que ele faz como nós, né? Nós temos muitas doenças que são do nosso pensamento e que o médico nem consegue descobrir o que é, né? A gente vai para o analista, toma opção de remédio, um dia a ficha cai, você muda. Quer dizer, com certeza, o Fabrício, quando saiu da reencarnação, ele já não era mais aquele Fabrício que pegou o dinheiro do pai e não ajudou os irmãos. Ele já Ele estava já no tinha primeiro entendido, não processo, só né? pelo sofrimento. Ele já estava no primeiro processo, né, Carmen? Já estava no primeiro processo, ele já estava no arrependimento. Ele já estava no arrependimento. É. Ele E já estava no arrependimento. essa questão da doença também, só voltando um pouquinho, interrompendo um pouco o seu raciocínio, Não, pode falar. no livro eles citam a Keith Arber, não sei se é esse o... Eu falei. É? É uma doença Uma que síndrome. ainda hoje existe, ainda hoje é Exatamente. falada, é atual. Exatamente, causa taquicardia, vertigem, ilusões Isso. sensoriais. Então, realmente, Isso. a doença começou na culpa, no remorso, Isso. começou no espírito, né? Isso. Na consciência. Mas, É como porque toda a casa doença, mental se do refletiu no perispírito, corpo. que age na casa mental, corpo físico, e é tudo uma coisa só, né? Quer dizer, enquanto você não se arrepende, você está bem, está faceira, né? Exatamente. Você vai vivendo mal, mas vai vivendo. Mas na hora em que você toma consciência, é que Sim. a dor do seu ato se faz presente. Então, aqui até é dito a dor auxílio. A dor auxílio. A doença auxílio. A doença ajudou o Fabrício a ficar quietinho e pensar. Cair em si, né? Cair em si. Mas a gente não quer ficar doente, sai da reencarnação sem pensar. Não quer meditar. Não quer ter doença. Não quer olhar para dentro de si, Não né? quer olhar para dentro. Não quer nem parar 5 minutos todos os dias para poder pensar um pouco.
Então vamos ter que reencarnar muito mais vezes do que muitas vezes precisávamos. Mais alguém? Eu queria só que você seguisse. Me parece que o Fabrício, a certa altura da vida dele, ele ali com a família, né? Era um bom provedor, Eu não bom estou te esposo. ouvindo direito. Pode repetir? Não, Eu não eu estou digo ouvindo. assim, Ficou assim. está ouvindo agora? Tá Agora, ouvindo? estou. Tá. Eu digo o seguinte, o Fabrício, a certa altura da vida dele, ele pensou que quando começou a aparecer o arrependimento, a culpa, foi quando ele foi procurar pelos irmãos, né? Que ele Sim, foi procurar. sim. E aí ele soube que os irmãos já haviam falecido daquela Porque maneira, isso mesmo. Ele se desligou tuberculose, da de outro. família. É. E então, a partir daí é que eu acho, não é, que ele começa a decair fisicamente por causa Sentimento de da culpa. culpa, né? Da culpa. É A isso. Joana de Ângeles, se você me permitir, diz assim: a culpa é necessária para despertar, mas você não pode ficar com a culpa. Ele ficou com a culpa, entendeu? Ele Por quê? ficou. Por quê? Porque não tinha como ele remediar, porque os irmãos já estavam desencarnados, entendeu? Então, se os irmãos tivessem, aspas, em vida, se ele tivesse encontrado os irmãos antes, talvez tivesse acontecido, mas eu acho que ele não estava preparado ainda para ter esse sentimento de culpa naquela época. Precisou o tempo passar, ele querer rever a família, que a gente nem sabe por que ele quis rever, e aí ele soube do que os irmãos morreram de uma maneira terrível. E aí ele se sentiu culpado, mas ele não podia fazer nada. Isso para nós é muito importante, que a gente possa pensar isso, né? O sentimento de culpa é o despertar, mas aquele sentimento não pode fazer um caminho dentro de você que vai te levar a um processo demente. E Então, o livro fala que isso. se Fabrício continuasse encarnado por muito tempo, ele chegaria à demência, né? Sim. Pois é. É, Mas eles arranjaram uma maneira, aspas, né, É, de interessante. acelerar por mérito. Isso é uma delícia saber disso, né? Eu, Nossa, mãe, muita, eu ah, acho, muita eu acho uma coisa. delícia saber essas coisas, porque eu disse assim, será que eu vou ter o méritozinho? Eu já tudo jogo para mim. Será que eu vou ser meritória? Aí, durante um certo tempo, eu começo a ser boazinha. É bom fazer esses estudos que eu fico irmã Dulce. Eu fico irmã Dulce. Depois eu volto a ser Carmen Silveira. um Tá detalhe, vendo? um detalhe interessante nessa linha de raciocínio aí que você está desenvolvendo é que no início você falou da questão dos neurônios, das Sim, reações, né? E essa casa mental. E que nesse capítulo ele fala que como por conta das questões dele, o Fabrício ele se tornou inapto porque ele entrou para a casa mental térrea, né? Subsolo, sim, né? E ele sim. não conseguia raciocinar que os irmãos dele já tinham desencarnado, mas que ele podia fazer o processo com a família universal, né? Ele podia Mas, querida, olha, mas se nós justamente, espíritas não conseguimos fazer isto naquela época, com o egoísmo dele, então mas veja, existe um raciocínio no sim, livro de que sim, no ele livro, caiu, ele claro, decaiu claro, mentalmente, né? Então ele também não é, conseguia é. perceber essas nuances, né? É porque, veja, o sentimento de culpa dele, isso é o meu modo de pensar, foi Sim, muito grande. sim. Não E foi aí uma ele culpinha, não desceu, foi uma bomba atômica, pá, sim. explodiu no cérebro dele e ele se viu. Eu imagino, né? Quando eu leio, eu tenho uma visão, né? Eu faço a cena, né? Eu imagino ele lembrando
daquele pai moribundo, né? Dizendo, Fabrício, meu filho, você é o irmão primogênito, cuide dos seus filhos. Ele disse, pode deixar, meu pai. Ele assumiu É. perante os irmãos e o pai aquele sentimento. Nós não sabemos também se ele já era dessa maneira ou se algum motivo fez com que ele ficasse tão assim. Por quê? Ele também não pode ter mudado tanto Você já para devia ser. mesmo que a esposa dele, porque o livro também diz que ela é uma pessoa maravilhosa, né? Então a esposa também foi um consolo, foi um abrigo para ele. Talvez se ele tivesse casado com uma esposa diferente, ele não tivesse sido tão bom pai, Isso. né? O A livro fala esposa, a esposa teve um mérito muito grande de abraçá-lo e permitir que ele fosse um bom pai, né? A É, gente é, acha é que é a uma vida do especialidade cotidiano. de trabalho, né? Tem Como? tem uma passagem no livro que é interessante, que diz que é Sim, quando ele faz uma viagem e volta para si mesmo. E é sim, justamente nesse momento que ele se sente só com isso, as suas lembranças daquilo isso. do Que que ele ele, havia feito. Então, é o que ele, momento que ele cai na casa, no porão dele. porão, no Sim. porão. E É ali muito. ele fica, ele estaciona, Ali ele ele não fica, consegue ter mais o exatamente. raciocínio É, de movimentar mais nada. E só É. decai. agora, o cuidado que a gente tem, né? Que a gente deve ter, como é que está o nosso porão, né? Todo mundo tem um porãozinho, né? Ó, Que tem muito lixo no porãozinho, né? Maior O que a porãozinho casa. dele tinha muito lixo, porque ele ficou imantado pelo morão, com aquele lixo todo, com aquelas teias de aranha, né? Que ele deve ter carregado isso em outras reencarnações, como o Fernando falou, né? Então, ele trouxe uma porção de coisas de outras encarnações, talvez da mesma família, né? Que a gente não sabe, porque é, André Luiz não dá ponto sem nó, né? Ele vem puxando tudo e aí faz aquela novela, né, bonita. Então, eu acho que é isso. Mas eu estou muito feliz com as colaborações de vocês, porque são muitas mentes, né, pensando, ajudando, e a mim me ajuda muito, porque eu vou até fazer uma pequena palestrinha desse capítulo 12, entendeu? A lei dos homens é a lei de Deus, eu vou chamar assim, né? Como Sim, resolver? E vou usar sim, o caso do Fabrício. Gostei sim. muito, né? Porque aí você tenta estudar, fazer um resumo, né? E esse resumo fica incrustado em você, serve para você, né? Serve para o seu despertar também, né? Eu pensei também muito assim, porque eu na família mais próxima, eu sou a, a pessoa mais velha. Eu já estou indo para a casa dos 80 anos, né? Que eu vou fazer o ano que vem. E aí eu fico imaginando, fiquei hoje o dia inteiro e ontem pensando nisso. Será que eu, se- será que eu deixei de cuidar de muita gente, né? Dos que já partiram e daqueles que estão vivos? Então eu não quero entrar nesse porãozinho do Fabrício, entendeu? Se eu entrar, eu vou dizer, meu Deus, me deixe levantar, me levante para ir para o primeiro andar. E pelo menos no primeiro andar eu tô já com o meu ego mais desperto, né? E eu vou poder resolver esses probleminhas. Mas esse livro, como você falou, é tão bom, tão importante, que a AME Brasil lançou aquele livro, né, Psiquiatria Iluminada, que é Sim, todo sobre esse livro, né? E é um livro que eu tenho lido, né? Adquiri na banca espírita devagarzinho, porque ele é todo construído por médico, né? é. Na, em cima de cada capítulo desse livro, mas é bom ler quem puder, porque ele traz um nível de atenção muito grande como está a nossa casa mental. É. É um livro difícil de ler, porque é um livro já médico, todo subdividido em tópicos, né? Mas devagarzinho você vai vendo onde é que a medicina já está junto com a espiritualidade, né? Analisando já tudo isso. Se a gente não tem uma mente sadia,
o nosso perispírito já está adoecido há muito tempo, né? Todo marcado e os revés vêm só no corpo físico. Esse livro Mas saiu. Ai, desculpe. Esse livro pode... saiu depois do Cérebro Triíno, né? Isso, Então, isso. esse livro, eu bebi da fonte assim muitas vezes, né? É um, é um livro que sacode você, né? Mesmo que você já tenha estudado alguma coisa, já tenha visto que é da década de 70, mas é o André Luiz que fala da casa mental com propriedade, né? Eu Sim, fico sim. imaginando, viu, o Lobac? Eu fico imaginando, né? Quem não entende nada disso, né? Quem nunca leu, gente. Olha, vocês, eu vou dizer, vou fazer uma confidência a vocês. Eu tenho uma felicidade de ser um pouco espírita, porque eu imagino essas pessoas que não têm nenhuma religiosidade. Eu imagino que não entendem que a vida continua. Eles querem usar a vida física até a última gota, porque existe um vácuo, existe um vazio no futuro. E a gente não. Eu imagino o Fabrício, esse que é o problema, né? Ele disse: eu não fiz nada que eu tinha que fazer, então eu estou perdido. Se ele soubesse da reencarnação, que ele ia para o mundo espiritual, e no mundo espiritual ele podia ver os seus familiares para pedir perdão, talvez ele saísse do porãozinho. Não é verdade? É Maria verdade. Conceição, não é verdade? Não, é Jânia, não é verdade, Jânia? É. Muito obrigado, minha É isso querida. mesmo, Carmen. A gente sabe de quase Ó, tudo, né? e, A gente tem que e exercitar o ensinamento. viu, Carmen? Já deixa agendado aí para o livro Libertação, que nós vamos terminar esse e vamos dar uma Ah, sequência. libertação! Olha, eu adoro a Isso. Margarida. Eu adoro a Margarida. Então, vai preparando a sua agenda para que nós possamos juntos, né, nesse Tá bem. diálogo que nós Olha, estamos eu aí. vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostei muito do que vocês fizeram, esse tipo de trabalho. Eu vou fazer isso com Joana de Ângeles. Vou Aí. usar esse tipo de chamar as pessoas e fazer com elas esse trabalho. Eu fiquei assim, eu fiquei encantada com isso. E quando eu recebi o roteiro, eu disse, gente, é o Brasil todo. Como é que vocês conseguiram isso? Parabéns. Eu estou falando assim da minha alma, tá? Parabéns, que é uma coisa assim difícil que vocês conseguiram. Cada Muito difícil. um, cada um faz um pedacinho, né? A Helena, eu abro a sala, a Helena vai lá, Chico também, e É, nós conseguimos agrupar todo mundo e ficou maravilhoso, né? Como você falou. Vários pensamentos de tudo que é estado do nosso Brasil, né? é, Unido num é. só Nós somos, propósito. nós ainda não somos totalmente, mas somos coração do mundo, a pátria do evangelho. Estamos no caminho, né, meu amigo? Esse é o É isso caminho. aí. Esse caminho do coletivo é o caminho, né? Enquanto nós não fizermos o coletivo, o feixe de varas, quando a gente quiser fazer com dupla, tripla, não dá certo. Temos que fazer um conjunto. Porque você viu quantas pessoas, e com certeza muitos de vocês ficaram ouvindo, mas têm posições, têm ideias outras, né, que não falaram. Mas a gente fica feliz porque a gente fica assim, ué, eu não pensei nisso, né? Eu não pensei dessa maneira, né? Essa que é coisa boa, né? Mas eu estou muito grata, espero que tenha contribuído de alguma maneira, pelo menos para vocês pensarem, né? Estudarem o livro, né? Estar aqui nessa noite. Estou muito feliz de ver as carinhas, né? Saber que é uma coisa que vai dar, que deu frutos, É. né? E que vai dar novos frutos. A sementeira está lançada, né? Isso aí. Vamos Ô, adubar, Carmen, vamos adubar. aqui na sala também, Carmen, tem pessoas de São Paulo, pessoas de outros estados aí estudando com a Não, gente aqui no sim, de hoje, eu Hoje, sei. estudando com a gente. aí, ó, a Cleide, É, parente lá do Fernando, lá no Pernambuco, né, Cleide? Sim.
Cadê a Cleide? Cadê a Cleide? Cleide está ali, ó, na Ah, Tá Cleide ali. ali, eu sei, tô vendo. Teresina, Piauí. Teresina, Ah, Piauí. é? Conheço Piauí, Odete não. tá de São Paulo. Odete, hoje eu não vi. Acho que não. A gente Não, Cachoeira de Odete. Macacu. As meninas de Cachoeira. Carmen, esse curso que você vai fazer, Joana de Andes, é online ou físico, presencial? É, tudo online, agora eu sou mulher do online, querida. Então, Aprendi. manda o link para a gente. Tá, pode deixar quando eu Isso. fizer. Quando eu fizer. Agora eu aprendi online. Online para mim é um é um é um é um magnífico, é magnífico. É magnífico. O pessoal está aqui só no chat dizendo, oba, né? Quando você fizer, divide com a gente, para a gente assistir o seu curso. Tá bom? Vamos ver. Só Deus Mais sabe, uma. né? Deus sabe. O tempo de Deus Isso, vai maturando. é dele, né? Ele nos coloca, mas o tempo é dele, ele que resolve. Sim. Mais uma vez, minha amiga, gratidão pelas Muito suas obrigada. palavras, pelos seus estudos. Muito feliz. Que mantém conosco até a 13ª obra, né? Que a vida continua. Isso. Tá bom? Tá bom, pode deixar. Yara, querida, obrigada. você encerra. E nós que agradecemos. Tá. Você falou comigo? Não, falei com a Yara. Mestre Jesus, abençoe a Carmen por tão bela explanação de seus estudos. Gratidão, Senhor, por permitir que os espíritos das forças do bem venham sempre nos orientar e assistir, como a gente viu agora nesse capítulo 12 do livro em estudo. Pedimos inspiração para estarmos sempre caminhando no bem e no amor. Que vossa luz ilumine a cada um de nós para podermos ver a grandiosidade do vosso amor. Ensina-nos, Pai, a ver que tudo o que fizermos a nossos irmãos, a nós mesmos estaremos fazendo. Como a Carmen disse, todo o bem que fizermos será revertido em nosso favor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Yara. Obrigado mais uma vez, Obrigada, Carmen. parece linda. Obrigado a todos e até quinta-feira que vem. Tá, obrigada.